Bom, nós vamos falar sobre aliança. E hoje nós vamos falar sobre aliança nova, a nova aliança, a aliança feita de Jesus conosco. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, falando sobre essa nova aliança. Nós vamos fazer um paralelo, Eduardo, de casamento com essa aliança, porque tem tudo a ver. Jesus chama a gente de noiva de Cristo, não é assim? Todo o Novo Testamento, Jesus vai fazer essa analogia. A igreja é a minha noiva, né? Para os mais antigos de igreja, né? A galera mais antigona da igreja. O povo gostava muito, amor, de cantar uma música assim: vem minha noiva. Aí o povo ficava lá: oh, sou eu, né, Jesus? Então, assim, nós somos levados pelo próprio Cristo a nos vermos como sua noiva. Então, nós vamos fazer esse mesmo paralelo de relacionamento. Nós vamos começar, o Eduardo vai ler para nós aqui Jeremias capítulo 31, do 31 ao 33. Vamos lá, Jeremias 31 ao 33. É isso aí. Para vocês pegarem, que eu sei que tem bastante gente que gosta de acompanhar com a Bíblia. É isso aí. Tá certinho. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Nós falamos sobre essa aliança antiga, é uma aliança das leis, né? Uma aliança que Deus deu, começando pela circuncisão em Abraão. E essa circuncisão, só para relembrar as últimas lives, ela vem para trazer conexão sobre a terra, né? As pessoas precisavam ter conexão. Depois veio os sacrifícios e as leis. Eu não citei as leis aqui, mas veio as leis com Moisés. E o povo invalidou, porque é impossível você cumprir tudo. O povo não conseguia. Porque eu vou fazer essa analogia, Eduardo, com você, para você compreender. Quando a aliança não está aqui dentro da gente, é impossível a gente conseguir cumprir as coisas. Mesmo no casamento. Antigamente não tinha aqueles casamentos arranjados? Tinha. Né? Até Aí, hoje tem cigano casa arranjado. É? É, cigano casa arranjado. Eles guardam as moedas lá e tem que dar a moeda O dote? o dote. É uma espécie de dote, é. Pro pai da noiva, é. Tem que pagar o pai da noiva. Tem que pagar. Bom, casamento arranjado. A pessoa não tem nenhum tipo de ligação com o outro. Claro que tem muito casamento arranjado que dá certo, porque a pessoa já tem aquela noção antiga de que tem que se sacrificar, tem que fazer as coisas dar certo, que as coisas não são fáceis todo dia, todo tempo e tudo mais. Mas muito casamento arranjado demora muitos anos para as pessoas conseguirem se adequar, porque elas não conviviam, muitas nem se conheciam. Tem gente que se conhece no altar. Casamento arranjado, né? Então, assim, fazendo essa analogia do casamento arranjado, muitas pessoas tinham que cumprir a lei, mas não estavam nem sabendo por que estavam cumprindo aquela lei. Qual era o motivo? Qual era o Qual o sentido? motivo? Porque o sentido, você nasceu nesse povo, você é judeu e você tem que cumprir. E a pessoa nascia mesmo naquilo e... Tá, mas pra que eu tô fazendo? E acabava que quem não tem, assim, não posso falar... Quem não tem conhecimento do porquê, não toma uma decisão pessoal em relação àquilo, vai acabar afrouxando. Se eu posso fazer um comentário? Pode. Pastor Ana, bom dia. E o Henrique fala: meu primo foi no Egito e ele ficou impressionado que eles queriam comprar a esposa dele. Quiseram comprar a pastora Cleide também. Quiseram comprar a pastora Clay, que já dá milhares de cabelo por ela. O bispo não aceitou, não. Diz que o negócio é chique dar camelo. Olha só, hein? Você te deu não sei quantos mil camelos. Meu pai falou: que camelo, menino? Que eu vou arrumar com essas cameladas, né? Minha gente, vamos lá. Se eu não decido que eu quero algo, mesmo quando a pessoa decide, ela volta atrás. Então, você imagina, se eu não decido que eu quero algo, eu não fico.
E como o povo não tinha poder de decisão, porque tinha nascido naquela tribo, era obrigado a fazer, o povo caía muito mesmo nos erros de não obedecer às leis. E aqui é interessante, porque vamos pegar casal novinho de idade assim, o homem, não é que o homem tem dificuldade de se comprometer. Não tem, eu acho que não. Não. Mas eu acho que o homem, ele tem que ter maturidade para se comprometer. Tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto o homem Mas quanto a mulher geralmente amadurece mais rápido que o homem. Ela quer, a mulher nasce já querendo casar. Essa é a verdade. A mulher nasce, a primeira coisa que você pergunta pra ela, como vai ser seu casamento? A gente já sabe, a gente já desenhou, a gente já floreou, a gente já sabe tudo. A gente já tem os nossos filhos, a gente já nasce criando os filhos. A gente quer só as bonecas. É verdade. Então, assim, o homem, eu vou citar o homem porque fica mais fácil. A gente, quando é mais novo, tá ali na adolescência, no início da nossa juventude, a gente não tá preparado para decidir passar o resto da nossa vida com uma pessoa. Por quê? Porque tem muitas outras decisões pra gente tomar. Igual ontem a gente tava vendo lá um filme, eu falei assim, Eduardo, tá vendo? Fazer as coisas na ordem errada dá errado. Estuda primeiro, depois você arruma um relacionamento, senão vai dar errado. Porque um fica, mas por mim você tem que largar isso, mas por mim você tem que fazer não sei o quê. Aí vira um rolo a vida da pessoa, né? A vida da pessoa empaca e às vezes acaba por conta de coisa feita fora do lugar. Então, eu falei tudo isso pra falar uma coisa só. O homem muitas vezes não tem dificuldade de se relacionar. Ele tem dificuldade de decidir em relação à sua própria maturidade. Por exemplo, às vezes você pega um menino com 18 anos, ele não quer casar com 18 anos, ele quer jogar futebol. Quer fazer outras coisas. Quer fazer outras coisas, ele quer estudar, ele quer jogar futebol, ele quer estar com os amigos dele. Aí ele começa a namorar, aí a menina fica assim, você não pode mais ir no futebol, você não pode mais não sei o quê, você não pode mais não sei o quê, a pessoa revolta. Foi o que aconteceu com o povo da lei, minha gente. Eles não tinham maturidade nem física, nem mental, nem espiritual para entender o que Deus estava dando para eles. Pode ser a melhor mulher da tua vida, mas com 18, 19 anos você não vai ver isso. Vai? Não é verdade, não né? vai Tem ver. toda razão. Não vai ver, pode ser a melhor coisa da sua vida, mas você não vai conseguir enxergar. E Deus ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele sabia que o povo não ia conseguir enxergar isso. Tipo, eu tô te dando salvação, meu filho. Eu tô te dando vida eterna. Eu vou ser um povo meu. Pensa, você ser povo de Deus, né? Coisas assim que são valiosíssimas. Mas a gente, pela nossa imaturidade, a gente não consegue ver nada disso. Ele só viu um povo que, no mínimo, eles se sentiam aprisionados porque não podia ser igual a galera do outro lado de lá. É verdade ou não é? Eu queria ser igual aquele povo lá. Mas é mesmo. Não é assim? Então, nós precisamos entender que Deus já sabia que a aliança do Antigo Testamento ela ia ser validada, não ia para frente. Por isso que ele já tinha pensado na morte de Jesus desde o início. Ele sabia que a nossa imaturidade ia fazer o negócio melecar. Assim como relacionamentos, pessoas mais novas não estão preparadas psicologicamente, mentalmente, fisicamente para tomar decisões. Então, se você, aproveitando aqui o ensejo, pode falar assim, né? Sim, senhora. Aproveitando o ensejo, se você está forçando a barra com alguém no relacionamento, entenda uma coisa, você só vai piorar as coisas. Porque você pode até forçar alguém a casar com você. Ele estará de corpo presente, de alma ausente. Essa é a grande verdade. A gente já sacada que Jesus já tinha sacado lá no céu. Então, a gente já tem que aprender com Deus. Corpo presente e alma ausente é algo que tem demais na igreja. Com Deus mesmo. Porque as pessoas, elas vão para a igreja e elas não entenderam o que significa a nova aliança. E o Eduardo acabou de falar, você lê para mim essa parte aqui? Claro, de novo. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que a nova aliança não tem nada a ver com frequentar a igreja. Claro que você tem que ir à igreja, mas ir à igreja não vai te salvar. Ir à igreja é para você manter seu relacionamento com Deus. Mas não é igual na antiga aliança que salvava. Se eu levar o sacrifício, vai me salvar. Se eu fizer isso, vai me salvar. E Deus está dizendo o seguinte, olha, a minha aliança está dentro de você. Eu vou colocá-la dentro de você. E você vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E tem muita gente dentro da igreja que não tem a menor ideia do que está fazendo.
Até mesmo muito parecido com os judeus, porque às vezes é filho de crente, nasceu na igreja, tá na igreja todo dia e não sabe que tá na igreja. Porque tá lá, tá de corpo presente e alma ausente, né? Como a pastora disse. Exatamente, ele vai na igreja todo dia, participa de tudo, porque ele tem os pais cristãos, que nasceu na igreja ou foi pequenininho na igreja, mas ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele desejava viver o mundão, ele quer viver o mundão, ele quer participar das coisas do mundo, ele quer vivenciar o mundo. Ele não entendeu Não entendeu. nada. Tem muita gente assim, tá? Até pessoas que vieram, se converteram e estão desse jeito. Não entenderam a valiosa mensagem da cruz. E o livro do Bispos traz muito isso, né? Traz muito a entender a substituição de semente, né, pastor? É isso mesmo. Porque até esse desejo de querer estar no mundo, o bispo vai explicar o que é e o que tem que ser feito para ser mudado. Nós não vamos falar porque você vai comprar o livro. É isso aí. Bom, a velha aliança sendo quebrada, Deus estabelece uma diferente. Às vezes as pessoas tendem a achar que a aliança de Deus agora ela é assim, facinha, besteira. Mas não é. Porque eu não preciso mais sacrificar, porque eu não preciso mais ter assim 1 milhão de regras, parece que tá muito fácil. Quem explicou até do sacrifício Exatamente, na live passada, né? E eu gostaria que você entendesse uma coisa. A partir de agora é relacionamento com Deus. E relacionamento é o que Jesus fala muito sobre a sua noiva na Bíblia. Ele fala muito sobre o que é esse relacionamento interessante. Jesus não fala de casamento aqui na terra, ele fala que a gente vai estar com ele lá no céu. E ele trata então essa questão do noivo e da noiva. Eduardo, você percebeu quando a gente estava noivo, o tanto de decisão que a gente tinha que tomar? Sim, muitas decisões. A gente vivia para tomar decisão, decisão de futuro. Decisões complicadas, Decisões complicadas. Vou morar aqui, vou morar ali, vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Como ainda vai mais ser? Tinha a distância, né? É. De localidade. Eu morava em um estado, a pastora morava em outro estado, né? Muitas decisões. Decisões de emprego. Vou manter esse emprego, não vou manter esse emprego, eu vou... A gente precisou reformular toda a nossa vida. E é isso que acontece dentro de um noivado. Você começa a tomar decisões para o futuro. É por isso que Deus chama a igreja de noiva. Por quê? Porque ele tomou as decisões que mudariam o curso. Ele resolveu vir, morrer e ressuscitar. E ele pagou um altíssimo preço por isso. Mas ele também espera que essa noiva, que somos nós, que somos a sua igreja, que essa noiva seja o quê? Ela seja uma pessoa capaz de tomar decisões para o futuro. Que pense no futuro com Deus. Que pense em algo com Deus. Porque a maioria das pessoas que estão noivas, se você perguntar assim, quando é que você vai casar? Qual é a resposta da pessoa? Não sei. Mas vai ver, você não tá noivo. É verdade. É verdade. Gente, eu conheço Noivou pra quê? Que fica noivo, passa 10 anos noivo. Aí. É pra ter certeza, né, pastor? Oh, meu Deus, gente, isso aí não tá muito certo, não. Eu vou abrir aqui um outro texto que o Eduardo vai ler pra nós. E antes do Eduardo ler, eu quero fazer esse comentário com você. Ezequiel capítulo 11, 19 ao 20, mas segura aí. Certo. Gente, o que é noivado? Noivado não é pra você passar o tempo. Noivado não é pra você falar, não, eu tô noivo. É pra planejar, né? É planejamento e ação. Se você quiser comprar uma casa, então você vai comprar uma casa. Se você quiser alugar uma casa, eu já tenho que ver. Eu preciso de imóveis, eu preciso pagar a dívida, eu preciso... Onde que eu vou viver, o que eu vou fazer, vou ter que mudar de emprego, não vou ter que mudar de emprego. O noivado, gente, é quando a bola de neve arrebenta, que você fala assim, agora eu vou casar e eu preciso organizar a minha vida. Agora, organizar a minha vida demora 20 anos. Por quê? Porque o noivado exige uma data de casamento. É isso aí. Só que na igreja, a gente não sabe a data. É uma surpresa. Só Jesus sabe a data. Na verdade, só Deus Pai sabe a data, né? Então, Jesus já deixou tudo pronto. Ele falou assim, bom, eu fiz tudo. Eu sou tão adiantado, sou tão perfeito, tão maravilhoso, minha noiva, que eu já deixei tudo pronto. Eu já fiz tudo pronto. Agora é a sua parte. E a gente fica lá, né? Andando com a barriga. Amanhã eu mudo. Preparando para nada, né, pastor? Não tá preparado para ir pro céu. Quero fazer uma pergunta. Você se prepara para ir pro céu? Você sabe o que você vai falar pra... Eu sei exatamente o que eu vou falar para Deus.
Eu juro no céu, eu sei de cor. Se Deus me der a oportunidade, eu vou falar. Senhor, eu já sei de cor. Deus já sabe, né? Porque todo dia me escuta treinar, né? Então, assim, ele já tá por aqui com o meu negócio decorado. Mas eu sei. Eu sei o que eu vou falar pra Deus. Todos os dias eu procuro mudar de vida, porque eu falo, caramba, desse jeito não vai rolar, eu não vou conseguir ser noiva de Cristo desse jeito, eu vou ter que mudar. Tem planejamentos. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui na terra enquanto eu tô esperando? Eu tô organizando a minha vida pra estar com Deus. E tem muitas pessoas na igreja que não conseguem entender que isso é compromisso com Deus. Isso é o que Jeremias 31 estava falando. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Nós precisamos entender que eu e você somos povo de Deus. Sim. E ser povo de Deus é estar a todo tempo nos preparando para encontrar com ele. Agora, gente, você está preparando para encontrar com uma pessoa, você vai levar o que para essa pessoa? O que você vai entregar para essa pessoa? Quanto tempo demora demorou 1 ano para conseguir preparar meu casamento. Um evento de 40 minutos. Verdade. Demorou 1 ano. Pior que foi conseguir. Mesmo. Gente, o negócio é complicado. Agora imagina, uma vida com Deus. Quanto tempo você demora? Você demora. Por isso que Deus está te dando esse tempo todo aqui na Terra. Até porque ele nasceu no mundo, muitos, a maioria. Até tem que converter, tem que ter experiência com Deus, batizar, substituir a semente. Não é fácil não é rápido não. Não, e aí o que acontece? A pessoa passa a vida inteira lutando contra o pecado. Minha gente, você não tem que lutar contra o pecado a vida inteira, porque Deus já venceu o pecado pra você. O que Deus espera é que a gente tenha uma vida com propósito. Eu não sei você, mas às vezes eu vejo, por exemplo, ontem, quando eu vi a notícia de que Moacir tinha morrido, eu parei e falei, caramba, o homem começou a servir a Deus com 15 anos, gente. Com 30 anos, ele já tinha evangelizado os 4 cantos da terra. Aí eu olho pra mim e falo, gente, como assim? Como assim? Por que eu não fiz isso? Como assim? Você tá entendendo? A gente precisa entender que a gente tem que fazer alguma coisa. Que essa vida de comer não, gente, de acordar, comer um pão com manteiga, fazer o seu só pra viver, pra trabalhar, pra pagar conta, não é ser noiva de Cristo. A gente tem que ter uma vida planejamento. Gente, quando eu fiquei noiva, eu comprei um diário da noiva. Tinha tudo lá. Tal dia eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver a flor, eu tenho que ver o arranjo, eu tenho que ver o docinho, eu tenho que ver a luz, eu tenho que ver o lugar, eu tenho que ver isso, quanto dinheiro que eu vou gastar, onde que eu vou mais dinheiro. Então assim, você tem planejado o dia que você vai encontrar com Jesus, o talento que ele deixou na tua mão, o que você tem feito com ele? Deus me deu esse talento. Bom, o que eu vou poder entregar para ele? Nossa, eu quero multiplicar esse talento. Se eu ganhei 5, eu quero dar 10. Se eu ganhei 10, eu quero dar 50. Você precisa se planejar, porque isso faz parte da aliança de Jesus. O que é? Não, a Fernanda fala que a pastora Paula falou em uma pregação esses dias que levaremos as nossas obras e elas serão provadas por Deus quando chegarmos lá. Se é prata, bronze, ouro. É verdade, porque madeira. Tem muita gente que tá nesse relacionamento igual ou esses nada, noivos. Né? Ou não é nada, né? Pó. Então, assim, amor, tem gente que tá nesse relacionamento com Deus aí querendo tudo. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Só que a pessoa não faz nada. Por exemplo, aquela mulher que tá noiva do cara, o cara paga as contas dela, o cara faz tudo pra ela e ele pergunta, e quando é que nós vamos casar? A mulher fala, ainda não sei. Não sei se eu quero. Não agora. Ou seja, a pessoa tá enrolando. Você tá enrolando sua aliança com Deus? Hoje você precisa pensar sobre isso. É bom pra pensar, bom pra raciocinar isso, né? Refletirmos sobre isso hoje. Minha gente. Porque Deus não tem aliança com esse tipo de gente, não. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e versículo 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Vamos lá. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenações e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Veja que é praticamente a mesma coisa que ele fala lá em Jeremias, mas eu acho muito lindo quando ele fala assim, eu vou tirar o seu coração de pedra, essa pessoa que só pensa em você, que só faz as coisas pra você, que só quer a sua vontade, eu vou te dar um coração de carne. Um coração que é maleável, um coração que aprende.
Davi fazia muito essa oração: Senhor, tira meu coração de pedra e me dá um coração de carne. É uma expressão muito usada no Antigo Testamento para dizer assim: molda o meu coração. Molda o meu coração. Porque às vezes a gente tem um coração de pedra, viu, minha gente? A gente só quer viver do nosso jeito, pensar nas nossas coisas, agir da nossa maneira. E não queremos, é igual o pastor Cruz está falando aí, né? Não queremos compromisso. E compromisso, gente, é a base da nova aliança. Não é um pouco da nova aliança, é a estrutura da nova aliança. Sem compromisso não existe nova aliança. Não existe, pronto, acabou. E o pior é que tem aquela noiva, né? Que fala mal da sua casa. Noivo? Do noivo. Misericórdia, pior. Tem aquela noiva que faz de tudo para destruir o noivo. Quantas pessoas já não conheceram assim? Isso. Não é, pastora? Pior. Pior, minha gente. Tem gente que dá mau testemunho. Destrói o nome de Deus. Mancha o nome de Deus. Mancha o nome de Deus, mancha o nome da igreja, mancha o nome do pastor, mancha o nome do irmão da igreja que está sentado do seu lado, né? Tá lá para arrebentar. Não tem aliança com o quê? Nem com ele mesmo, né? É a noiva do cão, né? Noiva do cão. Isso aí não pode ser considerado a noiva de Cristo. Pior. Que aliança é essa? Aliança de destruição. Né? É aquele relacionamento que a gente fala, chuta que é macumba. Não, Fernanda, onde que ela falou? Escapou aqui. Ezequiel 11, viu, Fernanda? Ezequiel 11, 19 e 20. Agora o Eduardo vai ler Ezequiel 36, versículo 26. Só passar algumas páginas aí, galera. Ezequiel 36, versículo 26. 36, Vamos 26. Lá, 36, 26. Esse é o 36. 26, isso. Também nos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gente, pede isso a Deus. Mas pede isso a Deus de todo o seu coração. Que Ele tire esse coração de pedra, que nos impede de ver o quanto Ele é precioso para nós. O quanto Ele não é só uma bênção. Deus não é um remédio, sabe? Ele é a vida. Muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo do Antigo Testamento. Estamos dentro da igreja e não estamos vendo o valor da pessoa de Cristo. Veja aqui, eu queria ter nascido judia. Eu queria. Então, o tanto de benefício que aquele povo tem. O povo mais inteligente, o povo mais rico, o povo mais tudo, mais top da terra, povo de Deus, são né? Judeus. Aonde eles estão, em qualquer lugar do mundo, Deus os honra. Eles dão as melhores coisas. E basta aceitar Jesus que está salvo. Então, minha Salvador, gente, né? Exatamente. Eu fico pensando, eu falo, gente, como que aquele povo não viu quanto que era bom ser de Deus? E aí você fala assim, pastora, mas a senhora vê o tanto que é bom. Mas tem gente aqui dentro da igreja que não vê. Faz a mesma coisa. Eu não queria. Eu não gosto que a Bíblia me proíbe, porque a Bíblia não sei o quê, porque a Bíblia não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos falando sobre relacionamento aqui. Quando você pensa em casar, você tem que pensar que é outra vida. Que a vida que você vai viver é construída a dois e não a um. Que os sonhos mudam, os propósitos mudam, as vontades são modeladas, os projetos são outros. Que não dá pra você viver a sua vidinha pessoal, a minha vidinha pessoal dentro de um casamento. É aliança. É uma aliança. Então, minha gente, por isso que Deus tá falando, você é minha noiva. Então você começa a entender que a partir de agora você também tem que ver outras necessidades. Você vai ter que perceber outros caminhos, outras coisas, outros propósitos que não são os seus. Isso aí é casamento entre ser humano. Agora imagine uma aliança com Deus. Tem pessoas que estão na igreja só para sugar. Suga. Deus não tem aliança com você. Deus não tem, por isso que a tua vida não muda, por isso que as coisas não vão pra frente. Por quê? Porque como que Deus vai ter aliança com uma pessoa que não quer ter uma aliança com Ele? É verdade. E nos 2 textos que a gente leu, nos 3 textos, na verdade, que a gente leu, Deus tá falando assim, eu quero ser o teu Deus e você precisa ser o meu povo. E nós precisamos entender que quando Ele fala que Ele quer que a gente seja povo dEle, gente, é uma coisa muito linda. Porque do mesmo jeito que Ele tem feito com os judeus, Ele quer fazer com você. Aonde você for, Ele quer te dar o melhor, Ele quer fazer o melhor. Ele quer chegar e dizer, bom, o que é o melhor para essa minha noiva? É isso aqui, pois eu vou dar o melhor para ela.
e a gente não vive por falta de relacionamento. Isso mesmo. E Fernanda e Lucimar, acontece mesmo, vou frisar melhores os versículos bíblicos aqui. E de dúvida é só perguntar, né? É isso aí. Ficou com pergunta. É Isaías capítulo 59, abre aí, 59, versículo 21. Esse é o nosso último texto do Antigo Testamento nessa manhã. Daqui a pouco a gente já vai para o Novo Testamento. Isaías 59, versículo 21. O que é que a Dadá falou aí? Que querem bênção, mas não querem o dono da bênção. Exatamente. É isso aí. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Interessante a gente terminar. Eu não quis trazer muito texto, não fica assim muito pesado, muito né? Fundamentado. Mas quis trazer pelo menos 4 textos do Antigo Testamento e a gente termina... Não, volta aqui. E a gente termina falando algo aqui. Ele diz o seguinte: quanto a mim, o meu pacto é este, que o meu espírito esteja sobre ti e as minhas palavras estejam na sua boca. Não tem como ter uma aliança com Deus sem o Espírito Santo. Por quê? Porque quem coloca as palavras de Deus na nossa boca é o Espírito Santo. E ele diz o seguinte, que não podem se desviar da nossa boca, nem da nossa boca, nem dos nossos filhos, nem dos filhos dos nossos filhos. E é interessante que as pessoas, elas imaginam que para relacionar com Deus, sei lá, eu vou lá na igreja só. Não, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter as palavras de Deus na sua boca. Você tem que ter o propósito de Deus na tua vida. E é o Espírito Santo que gera tudo isso. Pastora, eu acredito que eu não preciso do Espírito Santo para ter uma aliança com Deus. Mas o próprio Deus colocou isso como prerrogativa. Quando Deus coloca isso como prerrogativa, não tem como. É igual, por exemplo... Não tem o que discutir, não dá para negociar. Não dá para negociar. Por exemplo, eu tinha as minhas prerrogativas para me relacionar. O Eduardo tinha as prerrogativas dele. O que é prerrogativa? É coisas que eu estabeleci que deveriam ser daquela maneira. Por exemplo, só para você entender, eu tinha uma prerrogativa. Eu tinha, porque agora eu já tô casada, eu não preciso ter prerrogativa, né? Eu tinha prerrogativa. Eu não quero me casar com uma pessoa que não goste, não valorize o conhecimento. Por quê? Porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de investir em estudo, eu gosto muito de falar sobre conhecimento. Imagina eu casar com uma pessoa que não tá nem aí pra isso, que não pensa em conhecer nada, que não quer saber de nada, só gosta de fazer igual o Lula. Ver charge, ver vídeo de não sei o que lá, piadinha e pronto. Não vai dar. Porque imagina eu chegar pro meu marido e falar assim, quero investir não sei quantos mil num curso. Aí ele vai dizer o quê? Pra quê? Não entende, né? Não compreende. Pra quê? Isso é besteira. Então eu tinha uma prerrogativa. Pra mim era muito importante. E é muito importante conhecer. Eu amo estudar. Meu esposo sabe disso. Eu amo estudar. Adoro estudar. Não sei viver sem estar fazendo um curso. E eu casei com uma pessoa que gosta muito de estudar também. Né? Então assim, o passatempo do Eduardo é ver vídeo que vai ensinar ele alguma coisa. Então era uma prerrogativa pra mim que a pessoa que estivesse comigo valorizasse o conhecimento. O Eduardo, com certeza, tinha algumas prerrogativas também. Quer contar alguma? Não. Quer contar alguma? Não. Bom, mas tinha. Com certeza tinha minhas muitas prerrogativas. E eu também muitas prerrogativas. E às vezes você não tem maturidade para ter prerrogativas. Por isso você entra no relacionamento furado, barco furado. Porque o que aparecer tá bom. Cuidado, que aparecer muitas tá vezes bom, vai porque te afundar. nem a própria pessoa sabe o que quer. Mas nem se conhece. Nem se conhece. Ó o spoiler do livro da pastora aí, hein? Olha lá. Tem que se conhecer antes de mais nada. Nem sabe o que é importante pra você e já tá enveredando em arrumar a vida com alguém. Gente, vai dar errado. Vai dar errado. Então Deus tinha uma prerrogativa. Eu aceito você pecador, aceito você esculhambado. Mas, assim, não é que ele aceita você esculhambado, pra te mudar, né? Ele não quer que você permaneça. Mas você terá o Espírito Santo justamente para que ele possa te colocar em ordem,
colocar a sua vida em ordem. A única prerrogativa, então, é que eu apago o teu passado, mas você tem que mudar o teu presente. Aí é que tá, minha gente, a grande sacada da aliança. Deus apaga o passado, mas o presente tem que estar alterado. E muitas pessoas querem dar um presente malecafento para Deus. E aí Deus não vai aceitar, né, minha gente? O que é que a pessoa tá falando? Presente, que a pastora diz, é o tempo verbal, né? Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Para ninguém confirmar. Vamos lá, pastora, qual que Vamos para Mateus capítulo 26. Mateus 26. Primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus 26. E nós vamos falar sobre exatamente o sangue de Jesus na nova aliança. Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 28. Vamos lá, pessoal. Mateus 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja que Jesus fez uma aliança muito consciente. Fez ou não fez? Fez. Olha, eu vou morrer, eu sou o cordeiro, entendeu? E eu vou morrer, e o meu sangue é que vai tirar o pecado do mundo. E vocês precisam ter uma aliança comigo, uma aliança de convivência, de relacionamento baseada nesse sangue. Então, a nova aliança é baseada na entrega e no sacrifício de Jesus. Por isso que teve aquela velha aliança, que entrega sacrifícios. E a nova aliança é baseada na entrega e no sacrifício de Jesus. Essa foi a parte que Jesus fez por nós. Qual que é a nossa parte, pastora? A convivência, o relacionamento com esse Deus, né? Tem muitas pessoas que acham que não precisam ter a sua parte. E toda aliança, desde a primeira aula, né? O Eduardo estava falando que numa aliança é um acordo entre duas ou mais partes, em que todos temos direitos e deveres. Certo? Jesus, ele ofereceu a si mesmo, né? Em Hebreus capítulo 11, abre lá, amor, Hebreus capítulo 8, desculpa, Hebreus capítulo 11 não, Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai falar sobre essa oferta de Jesus. Pode ler para nós? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Jesus, ele nos deu uma melhor aliança e nos deu as melhores promessas, né? Essa aliança de Deus, ela vem melhorada, ela vem aprimorada, né? Ela é melhor do que a aliança do Antigo Testamento, muito melhor. E eu gostaria que você também lesse Hebreus capítulo 9, versículo 15, só passar uma folhinha aí. 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Nós recebemos, pelo pacto no sangue de Jesus, uma herança eterna. E aqui é tão interessante nós abrimos um parêntese para dizer que na antiga aliança as pessoas receberam a salvação, vamos dizer assim, a salvação para estar com Deus. Elas eram povo de Deus. E na nova aliança nós recebemos a nossa ida para o céu. Nós recebemos o nosso lugar no paraíso. Uma aliança eterna, uma herança eterna. Uma herança de viver todas as bênçãos de Deus aqui na terra, mas também sermos servos e amigos de Deus. Porque antigamente é o que eu digo no Antigo Testamento. As pessoas não eram amigas de Deus. Deus não tinha. Eram raras, por exemplo, Abraão, amigo de Deus. Mas você Moisés, não via. né? Moisés. Mas a galera mesmo não tinha um relacionamento. Não convivia com Deus, não ouvia Deus, não sentia Deus, não falava com Deus. Não tinha Espírito Santo, né, pastor? Não tinha o Espírito Santo. Por isso que eu te digo,
A prerrogativa de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser aquele que vai manifestar a voz de Deus dentro de nós, que vai mudar o que nós somos, o que nós falamos, o que nós pensamos, a nossa realidade atual, e vai nos fazer viver a herança de Deus aqui na Terra. Né? Então agora eu vou falar algumas coisas. Eduardo, volta lá para mim um pouquinho em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque aqui nós acabamos de ler que nós recebemos as melhores promessas. Então vamos ver algumas. Romanos 10, 4. 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Ou seja, a primeira coisa, a primeira promessa que a gente recebe, que é muito poderosa, é que nós não vivemos mais debaixo de lei. Nós vivemos debaixo da graça. E todo aquele que crê em Deus pela ação do Espírito Santo está livre. Isso é incrível, porque se a gente ficasse de novo debaixo daquele monte de regra, com certeza a gente ia fracassar. Sem dúvida. A gente já está afadado a fracassar. Bom, segunda coisa, nós vamos lá pro finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 4, quase lá no Apocalipse, minha gente. Abre lá, 1 João, lembra de João que escreveu o Apocalipse? Oh, meus queridos, meus amados, 1 João capítulo 4, versículo 4. Nós recebemos a promessa de proteção. Romanos capítulo 10, versículo 4, que nós acabamos de ler. Romanos 10, 4. Agora João 4. 1 João 4, 4. 1 João 4, 4. Daí o jeito de João falar, né? Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja que Deus, ele usa a boca de João para dizer o seguinte: nós não precisamos temer o maligno, nós não precisamos temer o diabo, nem as suas investidas contra a nossa vida. Tem muitos cristãos que não entendem isso, tem muito cristão que até me pede oração, e eles falam assim: pastor, o diabo tá me oprimindo, o diabo tá vindo sobre mim. Gente, o diabo não pode fazer nada disso. Não permita, porque ele não pode te oprimir, ele não pode fazer nada com você, ele não pode tocar em você. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus já venceu o maligno. Né? Lê de novo para nós esse finalzinho. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tá vendo? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É simplesmente um momento que, se você está passando por alguma situação de tormento, você pode levantar a sua voz e dizer: em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda tristeza, toda angústia, toda dor. Eu trago a presença de Deus. E isso acontece porque isso é a nova aliança. Agora, pastor, eu oro, mas nada acontece. Mas você tem relacionamento com Deus? Aí a gente volta atrás. Mas você tem uma vida de entrega? Ou você só vai na igreja para bater cartão? Ou você não tem a menor ideia do que Deus representa? Você não é povo de Deus. Seu coração ainda não saiu da pedra para a carne. É por isso que muitas vezes a sua oração não tem efeito no reino espiritual. Tá certo? Mas é lindo a proteção que Deus nos dá. Voltando só um pouquinho à Bíblia, em Gálatas capítulo 4, versículo 7. É bem pouquinho. Se você pensar na musiquinha, você chega Mateus, lá. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Deu tempo de você achar aí? Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Igualdade. Vamos lá, Gálatas 4, 7. Pastora, João dos Apóstolos. Como é que é? Se o João dos Apóstolos de Jesus foi o último a morrer. Eu não lembro. Gálatas 4, 7. Vamos lá? Sim. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E és filho, és também herdeiro por Deus. Gente, olha que lindo. Mesmo nós sendo servos, Deus olha para nós e diz o seguinte: te vejo não como um servo, embora a gente tenha que servir a Deus, mas como um filho. Ele nos iguala a Jesus. Isso é um absurdo, porque ele não precisava fazer isso.
Ele poderia dizer assim, você trabalha até a morte, aí eu te dou salvação. Ele não poderia. E ele nos deu igualdade. Ele disse, eu te vejo como um filho. Então, para quem aí acha que o cristianismo é algo enfadonho, cansativo, ruim, Deus não está te dando uma coisa ruim, Ele está te dando uma família, né? É uma adoção. Segundo Efésios capítulo 1 diz que nós somos adotados mediante ao Espírito de Deus, né? Nós temos o Espírito de adoção. E ser adotado por Deus é a melhor coisa da face da terra, porque Ele não é um pai carrasco, né? Ele é um pai verdadeiro. Ele nos dá tudo que Ele é, tudo que Ele tem e todo o seu reino. Saiba que no livro do bispo você vai aprender sobre isso. Mas Ele te deu a chave do reino de Deus nas suas mãos. Olha que coisa incrível, gente. Verdade. Ele deu a chave do reino na nossa mão. E a gente vive como fracassado, derrotado. Tem hora que eu fico um pouco estressada, sabe, gente? Porque as ovelhas às vezes ficam assim, ai, pastora, coitada de mim, eu não aguento. Eu falo, Jesus Cristo é a misericórdia, menino. Você faz parte do reino. E não só do reino, você tem a chave do reino. Você não é um fracassado, você não é um derrotado. Você é filho de Deus. Como assim? Ai, coitado de mim, tô sofrendo. Às vezes eu acordo, eu abro o olho, tem mensagem de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, falando assim, pastora, pelo amor de Deus, nada muda na minha vida. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Por que você não ora? Por que você chega pro Deus e fala, Deus, o Senhor é o Senhor do universo? Pensa bem, Eduardo, nós temos um Pai que é o Senhor do universo, que pode todas as coisas, tem todo poder. Em vez de a gente chegar e falar assim, Senhor, muda a minha vida, o Senhor é tão poderoso, Pai, faz algo na minha vida, eu creio. Não, a pessoa fica lá reclamando, e já consagrar o dia pro Senhor, né? Não é? Senhor, muda minha vida. Muda minha vida. Consagra meu dia ao Senhor, consagra meus pensamentos, minha boca, minha língua. Consagra tudo ao Senhor, que seu dia vai ser maravilhoso. Exatamente, Isaías já falava, o Espírito tem que colocar palavras na nossa boca e a gente tem que falar, os nossos filhos têm que falar, os nossos netos têm que falar essas palavras. Gente, tá passando uma situação, pega Deus e fala, Senhor, dá uma marretada nesse diabo aqui pra mim, abre essa porta, Senhor, ou se não é essa, abre a porta que o Senhor tem pra mim. Nós somos muito tímidos. Jesus usava muito essa expressão, né? Por que vocês são tão tímidos? A fé de vocês é muito pequena. Você tem que ser mais ousado. Quem convive muito com Deus, as pessoas acham que essa pessoa é um pouco doidinha. Por quê? Porque a gente ficou ousado demais. Quando a gente desenvolve o dom da fé, ninguém segura a gente, porque a gente fica muito ousado. A gente vai, parte pra cima e faz. E as pessoas falam assim, nossa, mas se der errado. Meu filho, não vai dar errado. Ai, mas... Como diz o povo, agorando, né? Já viu que tem gente que agora a nossa vida? Ai, mas se der errado. Ai, mas se você não conseguir. Ai, mas meu filho, para de me agorar. Eu tenho Deus. O que é que a irmã tá falando? O bispo uma vez falaram que o pneu do bispo estava careca e ia furar. Ele falou que o carro dele andava até sem pneu, até sem roda. O borracheiro falou pro bispo assim, nossa, seu carro... Do jeito que o pneu tava, ele ia arrebentar. Ele falou até que o bispo podia sofrer um acidente. Eu falei, que é isso? Tá amarrado? Ih, meu carro anda sem roda, nada acontece comigo, não. A gente precisa entender que nós estamos muito tímidos. Não, você tem que andar com pneu careca, irmão. Tá amarrado, tem que andar com pneu bom. Tem que andar. É que o bispo tava no meio da estrada, aconteceu um problema lá no meio da estrada dele lá. E aí ele procurou um borracheiro numa cidade lá. E o borracheiro falou que poderia ter acontecido um acidente com ele. Gente, entenda uma coisa, nós precisamos compreender, nós somos muito acuados, você não pode ser acuado mais não. Se você tem uma aliança com Jesus, você não pode ser acuado, você não pode ser essa pessoa com medo de tudo. Ai, vai dar um raio, não vou sair de casa. Ah, meu Deus, olha o que tá acontecendo, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Não tem que ter medo de nada não, minha gente. Tem que ser responsável, claro, né? Por exemplo, eu vou ter medo do Covid. Você não precisa ter medo do Covid mesmo, não vai ter medo de nada, mas você tem que lavar a mão, tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, tem que fazer as coisas também por onde. Mas tem que ter medo? Por que ter medo? Tem que ter medo de nada, tem que ser prudente. Eu tenho Deus, gente, que ou ele impede o negócio de acontecer, ou ele passa comigo. Porque às vezes ele não vai impedir de acontecer. Às vezes ele vai permitir que aconteça, mas ele vai passar comigo. Não é verdade. Não? Lucimar diz, João é o apóstolo que ficou preso na ilha de Patmos e teve a visão que Jesus revelou no Apocalipse. Do primeiro é João. Agora eu não sei se ele morreu ou foi... Não. Só Enoque foi trasladado, tá? João morreu, tá, gente? João morreu, tá? Tem os ossos de João, até a Igreja Católica gostava bastante de pedir bastante dinheiro pra galera botar a mão no osso lá de João.
tá certo? Bom, minha gente, estão me entendendo? Tá entendendo, Eduardo? Tô entendendo. Dá pra gente ser acuado? Não dá. Dá nada. Dá pra gente ser medroso? Não dá. Você tem um Deus. Você é família de Deus. Ah, pastora, eu sou tão abandonada, ninguém gosta de mim, filho. A palavra de Deus fala mesmo que o teu pai e tua mãe te abandonam. Agora, vou falar uma coisa. Um pai e uma mãe abandonar, que a criatura... Nossa, igual ver a oração daquela menina 7 anos. Não, mas isso é maldade, né? Pelo amor de Deus. Maldade. 7 anos, né? Ou o pai e a mãe é muito ruim, Doido. muito louco, né? Ou a pessoa também é muito ruim, muito doida, né? Tem esses dois... Quando é adulto, né? O pai e a mãe acabam abandonando porque tá dando muito defeito. Vamos falar assim, defeito, né? Deus fala, independente do motivo, eu não vou te abandonar. Por que tá se sentindo abandonado? Não é? É verdade. Vamos orar até por essa criança, gente, porque ninguém merece ser abandonado. Pelo amor 7 de anos de Deus. idade, 7 ser abandonado. anos, como é que pode isso? Eu tenho orado todos os dias depois daquele culto para Deus dar uma família tão abençoada para essa criança que ela não vai nem sentir falta dessa outra Nome de família Jesus. dela, né? Uma família 1 milhão de vezes melhor do que a que ela tinha. Em nome de Jesus Cristo. Vamos agora em João, não é 1 João. É João, né? Canta na música. Mateus, Marcos, Lucas e João. João qual? João, capítulo 3, versículo 16. Gente, esse aí eu sei de cor desde que eu era criança. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos deu amor. Amor de verdade. Não é esse amor banalizado, esse amor banana que qualquer coisinha vai embora, qualquer coisinha abre mão. Nós estamos falando de amor de verdade. Lê lá para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus não te deu vida para você perecer. Ele te deu vida eterna. O perecer aqui é ser condenado, ir por inferno. E Deus nos deu a oportunidade de ir para o céu. Antes da gente terminar, nós vamos de novo lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia de novo. E nós vamos falar sobre a liberdade que Jesus nos deu. Jesus nos deu muita liberdade, minha gente. Se você acha que você é uma pessoa aprisionada porque você é crente, você não conhece Jesus, você não conhece o cristianismo, você não conhece nada. Porque Deus nos deu a liberdade de sair fora dessa vida aprisionada do pecado. A gente é livre, minha gente. A gente é feliz sem precisar beber. A gente é feliz sem precisar... Passar os outros para trás. Passar os outros para trás. A gente é bem-aventurado. A gente é bem-aventurado financeiramente sem precisar fazer essas porcaria aí que o Eduardo tá falando. Nós somos livres, minha gente. O diabo não pode nos tocar. É. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos lá. 1 João, capítulo 1. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não somos mais reféns. Então tem muito cristão que ainda se vê aprisionado quando diz assim: ah, não consigo me libertar dessa situação, desse pecado. Mentira. Mentira, porque Jesus disse: eu já te libertei. Né? Ele começa dizendo assim: se você confessar o teu pecado, né? Se você chegar e falar: Deus, eu tô com vício. Olha os vícios que ultimamente as pessoas têm. Vícios de pornografia na internet, vícios de relacionamentos virtuais. Tem muito disso hoje em dia, né? E vício no Facebook. Vício no Facebook, vício no TikTok, vício no WhatsApp. Sem contar os vícios erradas. Psicoativos, as drogas, né? Drogas, bebida, cigarro, vícios como mentira, vícios como ganância, vício, né? Como soberba, vícios que aqui, se a gente for falar todos os vícios, é demais. São físicos, são virtuais, vícios de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E ele diz o seguinte: se você confessar, se você chegar e falar: Deus, eu tô passando por isso, eu gostaria que o Senhor tirasse de mim toda a injustiça. Por quê? Porque para Deus isso é injustiça. É uma injustiça que está acontecendo conosco, porque nós já fomos livres. Você consegue entender isso? Tipo, ai Deus, eu tenho um problema, não precisa ser um vício, mas, por exemplo, eu tenho uma limitação, eu não consigo falar em público. Aí você chega e fala: Deus, eu não consigo falar em público, pai, isso me atrapalha tanto. Deus vai dizer: isso é uma injustiça. É uma injustiça que o diabo está fazendo com você, porque você foi
chamado para brilhar. Aí Deus vai lá e tira isso de você. Mas a gente tende a querer ser aprisionado. A gente fala, não, eu nasci assim, eu não consigo. O diabo adora isso. Deus está dizendo assim, isso é uma injustiça. Chega e confessa para mim a sua injustiça. Por exemplo, é o que o Eduardo faz a vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, né, amor? O que você faz? Você chega pro juiz e fala, aconteceu uma injustiça. Olha aqui, ó. É verdade. Olha o que fizeram com o meu... Como é que é? Cliente. Ele foi injustiçado. O banco cobrou mais dele. O fulano lá sujou o nome dele, botou ele no Serasa e ele não estava devendo. Ou o patrão não pagou o suficiente, o necessário, roubou as horas extras, roubou não sei o que. Isso é injustiça. Quando você chega para o juiz, você está contando uma injustiça. E o juiz vai dizer, tá injusto. Vamos resolver isso. Então, qualquer problema que você tem, ai Deus, eu tô sentindo muita dor aqui, Deus vai falar, injustiça, porque eu morri pra você ser livre de qualquer enfermidade. Tá injusto isso daí, o diabo tá botando injustiça em você. Quantas injustiças você está vivendo que você aceita aquilo? Fala, ai meu Deus, eu nasci pra dar para aí. Deus tá falando, menino, chega e confessa a injustiça, chega e fala, isso não é justo, Senhor, não é justo porque o Senhor morreu por todo mundo, o Senhor curou todo mundo, porque o Senhor não vai me curar. E Deus fala, claro que eu vou te curar, eu sou justo. É verdade, não, mas é. Mas é verdade, gente. É engraçado, Deus mas é justo. verdade. A gente não, Deus aceita. Não é injusto, não. Deus é justo. Deus é justo. A gente aceita as injustiças. A gente aceita. Olha, lembro que uma vez a gente tinha saído de férias, né? E aí a gente passou em frente a um parque aquático, a Débora vai lembrar disso. Aí tava aquele monte de carro parado, né? E a Débora falou assim, pai, eu quero muito ir. Aí eu peguei e virei pra Débora e falei assim, Débora, a gente não tem dinheiro pra isso. Falei desse jeito pra ela, a gente não tem dinheiro pra isso, Débora. A gente não tem. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, olha o tanto de carro que tá parado aqui. Aí eu peguei e olhei e falou assim, pois se eles têm o direito de entrar, a gente também tem. Aí eu fiquei olhando pra ele, tipo assim, a gente tem dinheiro pra entrar nesse lugar? A gente tem dinheiro? Eu era criança, eu nem sabia. Pra mim, eu achava que era muito caro, né? Tanto que teve uma vez que a gente foi nesse mesmo congresso do Rio de Janeiro, a Débora falou, mãe, eu quero ir pra praia, Débora, é muito caro, a mamãe não tem dinheiro pra isso. Eu enfiei na minha cabeça que minha mãe tinha dinheiro. Aí a Débora falou, Thalita, de graça, filha, não precisa pagar pra entrar. Olha, mas eu tô tentando te dar esses exemplos pra você entender que às vezes a gente olha pra situações e a gente acha que a gente não pode, que a gente não tem direito. E às vezes o negócio é tão mais acessível do que a gente imagina. E a gente já se vê totalmente injustiçado. No outro dia a gente foi nesse parque aquático. Eu não gosto de parque aquático, tá, gente? A gente não gosta, eu não gosto, o pessoal da minha família gosta. A gente entrou, meu pai falou, viu, filha? Deus deu pra todo mundo, por que Deus não deu pra gente? Você precisa entender que Deus deu as coisas pra gente, que Deus deu. Às vezes a gente vai precisar pagar um preço, administrar melhor a nossa vida financeira, administrar melhor as nossas decisões, porque às vezes a gente fala, eu tenho lá, mas também gasto o seu salário inteiro com coisa que não deveria gastar. É verdade. Né? Então assim, Deus vai nos levar lá, a Débora tá falando assim, eu lembra, Débora, que eu falava pra você, muito dinheiro pra levar a gente na praia, não. Então assim, a gente precisa entender que às vezes a gente monta umas fantasias na nossa cabeça. A gente monta uma fantasia. Eu nunca vou ter isso porque eu não posso ter. E Deus olha e fala, isso é uma injustiça. Se você chegar pra mim e falar que isso é uma injustiça, eu vou lutar pela tua causa. E Deus quer lutar pelas nossas causas, minha gente. Deus quer transformar a injustiça em justo pra nós. Deus quer transformar os nossos caminhos em justos. Por isso ele diz, eu vim pra te justificar. Justos. Não é injustos. Pode confundir, né? Deus quer transformar os caminhos em justos. Isso mesmo. Pode confundir alguém. Pode. Então assim, Deus quer transformar... O que é que tá falando aqui? Seu pai encosta as costelas. A Lucimar quer saber quando vai se reunir todo mundo. Domingo que vem, Lucimar. Daqui a pouco eu já falo sobre isso. Só vou terminar de falar isso aqui e já falo sobre isso. A nossa aliança com Deus exige perseverança, não existe? Exige. Porque a gente tem que perseverar em caminhar com o Senhor. A gente tem que perseverar em crer no Senhor. Às vezes as nossas vidas, eu até falei isso no culto passado, se não me engano, passa por fases. Fases um pouco mais difíceis, fases que a gente não entende o que a gente está passando. E eu me lembro de uma vez que eu era criança, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, mas se Deus amasse a gente, Ele não ia permitir nunca que a gente passasse por isso, que era uma situação que estava acontecendo na nossa vida em relação, assim, perseguição da igreja, um monte de coisa. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, filha, mas se a gente não tivesse Deus, a gente já teria sido destruído. Você acha que as pessoas lá fora não são perseguidas? Você acha que as pessoas lá fora, as pessoas não tentam uma destruir as outras? E eu fiquei olhando pra ele e falei assim, Ele falou,
Você acha que a gente está passando por isso só porque a gente serve a Deus? Não. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu estaria sendo perseguido, só que a diferença é que eu não teria Deus para me ajudar a passar. E hoje eu tenho Deus que vai me ajudar a passar e a vencer. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente sente que a gente está sofrendo pra caramba e deve parar e pensar. O sofrimento que eu estou passando é 1% do que as pessoas passam quando passam pela mesma coisa sem Deus. Então nós precisamos perseverar em buscar em relacionamento a nossa experiência com Deus. E eu vou frisar, pega tudo que você vê, que você sente, que é injusto, e leva no altar do Senhor e diga: Senhor, julga as minhas causas, Tu és o justo juiz da minha vida, ao invés de ficar aceitando tudo como sendo vontade de Deus, porque na verdade a maioria das coisas que está acontecendo na nossa vida não é da vontade de Deus, foi o diabo que tentou empurrar e você aceitou. Como já dizia a gente mais novo, plantou verde e colheu maduro. Não é assim? Pior. Não é? Ele chega e fala: você não consegue. Aí ele só tá plantando um verde. E você fala: é verdade, eu não consigo. Aceitou, pronto, caiu. Pronto, acabou, caiu, já era. Bom, minha gente, nossa série Aliança termina hoje. Tem uma novidade. Tem vídeo no forninho no final. Opa, daqui a pouquinho tem vídeo no final. Já tá lá, programado no canal. Então, 11 horas em ponto. Fala o tema, pastor. Gente, foi um seguidor, eu acho que é um seguidor nosso. Não sei de onde que é, porque eu não consigo ver pelo YouTube. Não, Gil é um seguidor. Cardoso. Se é mulher ou homem. A gente não sabe se é homem ou se é mulher. Ou é seguidor Gil, ou é porque seguidor. pode ser também um apelido, né? Gil pode ser um apelido, né? Ele não sabe. Bom, mas pediu para falar sobre como vencer o amor ao dinheiro. E aí nós transformamos em 5 maneiras de vencer o amor ou de encontrar sinais se eu tenho ou não amor ao dinheiro. Então você precisa acessar lá. Afinal, o que a Bíblia diz lá no YouTube, e você vai acessar esse vídeo super legal. Daqui a pouquinho tá no ar. Daqui a pouquinho tá no ar. Semana que vem, no Afinal, já tem um outro tema de um outro seguidor, de um outro inscrito do canal, que começa uma série. Nós fizemos 7 pecados capitais. Lembra disso? Se você não viu, acessa lá no YouTube e assista. E nós vamos começar na semana que vem falando sobre 7 virtudes capitais, que também foi um seguidor que nos pediu para gravarmos sobre isso. Bom, minha gente, a partir da semana que vem, nós começamos a nossa EBD presencial. Nós só podemos ter 30 pessoas aqui no templo. Isso. E a nossa EBD, uma semana antes de parar tudo, foi totalmente unida nas igrejas. Né? Nós tivemos um lindo, até ontem eu publiquei no Stories, morrendo de saudade da gente, todo mundo junto. Ai, dá saudade, né? Tão ruim essa pandemia, mas amém. Amém, gente. Então, a partir do domingo que vem, você pode procurar a pastora Regina. Procure antes, tá? Porque como são só 30 pessoas, vai lotar muito rápido. Procure e diga: eu quero estar na EBD presencialmente. E aí você pode estar aqui comigo e nós vamos começar um novo tema, tá certo? Vai ser transmitido, tá bom, gente? Que mais? Aliás, por falar nisso, a gente pode tentar dividir por igreja. Por igrejas, vamos é isso mesmo. Você de qualquer um dos nossos endereços pode ligar e fazer a sua inscrição. Você só pode... Faça isso hoje, porque com certeza hoje mesmo já vai lotar. Vamos tentar limitar tantos por endereço, né? Eu acho que a pessoa ligando e pedindo, né? Porque a gente, às vezes, aquele endereço não vai ter tantos, acaba impedindo. Então, ligue e fala: pastora Regina, eu quero estar no EBD domingo de manhã. Quem não tiver o telefone da pastora Regina, pergunte nos grupos que... Pergunte nos grupos. Por favor, alguém posta aí o telefone da pastora Regina agora? Melhor não postar, não. Pergunte nos grupos, que é melhor, tá? Pergunte nos grupos. Pergunte nos grupos ou diga ao seu pastor, o seu pastor passa para a pastora Regina, mas precisa ser rápido, porque infelizmente só 30 pessoas. Mas em breve nós teremos uma mudança nisso. Terça haverá o curso de batismo normalmente. Haverá o curso de batismo. Eu vou conversar com o pastor Carlos agora à tarde para saber como estão as nossas apostilas. Mas terça-feira já temos a nossa segunda aula do curso de batismo. Então você não pode perder de jeito nenhum. Hoje nós temos culto 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 6h30 e transmitido 7h30 da noite. Isso aí. YouTube e Facebook. Não Ser percam. Rema. O YouTube, eu não sei se você percebeu, mas ele mudou de nome. Ele tá lá, Ser Rema. Mas se você colocar Rema Minas, cai lá também. Tá certo, minha gente? Que Deus te abençoe muito. Deus abençoe. Te dê uma
almoço abençoado. Você que é mineiro, almoço de mineiro de domingo é arroz, feijão, macarrão. Nossa, o Eduardo não entende, mas a gente sabe que é bom. Né, minha gente? Bom, que Deus te abençoe grandiosamente. Deus abençoe a todos. Te dê uma tarde abençoada. Qual culto você estiver, em qual endereço você estiver, eu tenho certeza que será maravilhoso. Deus vai tocar a sua vida. Não deixe. Pessoal do Planalto, olha pra pastora agora. Dê suas ofertas, porque o Planalto voltou à reforma. Então, dê sua oferta. Você precisa se envolver para terminar o templo do Planalto, viu? Pessoal do Planalto, mão no bolso, arranca esse escorpião do seu bolso, arranca todo tipo de escorpião, não é só da carteira, da bolsa, do bolso, porque é hora da gente terminar o Planalto, viu, minha gente? Outra coisa, tá em pessoal, fase final já, né? Tá em fase final. Uma obra enorme que foi realizada no Planalto. Gigante. E, gente, eu vou falar, 40 dias agora, reta final. Então, chega junto, seja fiel, procura a pastora Ana, fala, pastora Ana, o que tá precisando que eu vou pagar? E é bênção, gente, é bênção pra você, pra sua casa, pra sua vida, pra sua família. Outra coisa, regional aqui, ó, segunda-feira começa as obras, tá? Então vai ser bênção também, vai ser um mês aí de obras. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer esse culto de inauguração do Planalto esse ano, né, pastora? Vamos, em nome de Jesus. Nosso Deus. Não é nem a nave tá pronta. A nave tá pronta. Do coronavírus, coronavírus, né? Que não permite. Mas em nome de Jesus, nem que seja nos últimos meses do ano, nós vamos conseguir fazer lá as sim, cadeiras em nome todas de Jesus. bonitinhas, embaladinhas. Em nome de Jesus. Mas ainda não foi possível nos reunirmos todos lá para fazer um culto de reinauguração. Porque gente, é uma nova igreja que foi construída. É uma nova igreja. Nós temos muitas coisas na nossa agenda esperando só liberações por conta da pandemia. Nós temos muita coisa para fazer, minha gente. Mas enquanto estamos esperando, estamos fazendo muitas coisas também. Braço cruzado não dá certo. Braço cruzado de jeito nenhum, minha gente. Ó, eu aguardo você às 7h30 da noite na nossa transmissão. E você que vai estar comigo no grupo às 6h30 da tarde também, estarei te aguardando. 7h30 da noite presencial também. Os pastores estarão te aguardando também. E as pastoras aqui à tarde. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo bem grande. A paz do Senhor. E até mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.